Olá pessoal, é um assunto muito interessante sobre o Reiki, que às vezes a gente aborda num curso, às vezes não, né? Quando surge essa questão, às vezes a gente aborda em algum bate-papo, alguma troca de ideias. Todo mundo gosta do Reiki? Claro que não, né? Claro que não. Não tem problema nenhum isso. Absolutamente nenhum problema. Mas essa questão, gostaram ou não do Reiki, a gente pode desmembrar ela em dois aspectos muito interessantes. Um deles, às vezes a pessoa não gosta do Reiki mesmo, né? Da técnica, da origem da técnica, por ela ser japonesa, por ela ter influências budistas e taoístas, shintoístas também, porque às vezes a técnica é divulgada de uma forma muito comercial e as pessoas têm algum problema com isso, então, também não gosto do Reiki. Às vezes porque tem que passar por uma iniciação para se tornar reikiano e porque tem que pagar para isso, então as pessoas também não gostam do Reiki por isso. Normal, tranquilo, aceitável, né? Acho que a gente precisa respeitar realmente essa opinião. Acho que tem um caminhão passando. Mas tem outro aspecto. Às vezes as pessoas não gostam do reikiano, que também é aceitável, né? Vamos usar um adjetivo para a gente exemplificar. Tem muito reikiano chato. Com certeza tem. Eu sou um deles. E às vezes eu gosto de ser chato. Às vezes eu gosto de ser cri-cri com algumas coisas. Às vezes eu gosto de ser detalhista, né? Então às vezes eu sou chato mesmo. Sei disso, estou bem consciente disso. E não acho que quando as pessoas me chamam de chato, eu não acho que seja uma ofensa. Às vezes pode ser, às vezes não. No geral, para mim, não é uma ofensa. Então tem muito reikiano cri-cri, tem muito reikiano pedante, tem muito reikiano meio assim, deslumbrado, né? Tem muito reikiano que acha que o reiki é a única coisa que existe, a única coisa que precisa, a única coisa que vale a pena. Tem tudo isso. Então, às vezes a pessoa não é que ela não goste do reiki, ela não gosta do reikiano. Porque a maneira como o reikiano passa o reiki, né, não a aplicação, mas a definição, ou como a pessoa fala do reiki, né, como essa pessoa se refere ao reiki, não agrada, incomoda. Então, as pessoas acabam, às vezes, não gostando do reiki por conta do reikiano. Às vezes o reikiano é muito técnico, muito detalhista mesmo com algumas coisas, e também a pessoa não tem sintonia com isso, não gosta desse tipo de coisa. A gente vem, né, eu e outros mestres tantos, ao longo de alguns anos, tentando trazer uma visão mais racional para o Reiki, tentando organizar um pouco mais, desmistificar muita coisa, e tem pessoas que gostam exatamente do misticismo. E aí quando a pessoa percebe que o Reiki perde um pouco disso, ela não gosta do Reiki ou ela não gosta do reikiano que está falando que o Reiki não tem tanto misticismo assim. Então é muito natural, muito aceitável que as pessoas não gostem do Reiki. Existem outras técnicas. Existem. Eu divulgo o Reiki porque eu gosto da técnica, eu gosto da energia, eu gosto da forma de aplicar, eu gosto dos potenciais. Eu vi e vejo resultados fantásticos com o uso do Reiki. Eu observo a minha própria vida e o que aconteceu com ela depois das iniciações do Reiki. Eu observo a vida de alunos, e tenho um relato de alunos sobre o que aconteceu com a vida deles depois das iniciações presenciais e iniciações à distância. E isso é muito, muito bom. Então eu gosto do Reiki e uso o Reiki. Ah, mas por que tu não usa a técnica X, Y, Z, pá? Porque uma das coisas que eu tenho comigo é um pouco de foco. Você não consegue se dedicar a tudo.
com o seu pleno potencial e aproveitar tudo. Exige dedicação, exige ponderação, exige um constante aperfeiçoamento, exige um Kaizen. Shinshin Kaizen, né? Usui Reiki Ryoho. Essa Usui dizia. Então exige isso. E entre ficar pulando de uma técnica para outra, né? Tentando entender as razões da técnica, o criador da técnica, as aplicações e tudo, e daqui a pouco se entusiasma com uma coisa, a pouco troca, vai para outra, essa perda de foco para mim é muito ruim. Para mim é muito ruim. Então eu prefiro ter uma técnica que eu uso, que eu tenho já, né, todo esse know-how, todo esse conhecimento, toda essa visão dela, e aí eu uso a minha atenção, a minha energia para aprender outras coisas que não sejam uma outra técnica similar, ou que faça a mesma coisa, ou que seja tão boa quanto, ou que seja até melhor. Então essa questão do foco para mim é importante. Embora eu trabalhe um pouco com radiestesia, com os gráficos, meditação, ayahuasca, orgonites, também há um espacinho, né? A gente não pode ficar tão concentrado, porque aí todo excesso não vale a pena. Caminho do meio, né? Um pouco de cada coisa, mas sem que esse um pouco represente uma perda de foco. Não há tempo suficiente, não há uma vida suficiente para se aprender todas as técnicas e usar todas as técnicas e aplicar todas as técnicas. Não há. Então a gente escolhe algumas, se concentra nelas e a vida segue, né? Há outras coisas para se fazer. Então eu entendo muito bem isso e procuro respeitar quando a pessoa não quer receber um reiki, quando a pessoa não quer falar no reiki, quando a pessoa não quer ouvir falar em reiki, quando a pessoa não gosta de falar em energia, quando a pessoa não gosta de falar em reikiano, quando a pessoa não gosta de falar em que o mestre Mikao Usui era um japonês e assim por diante. A gente respeita. Se a pessoa está disposta a trocar ideias, ótimo, a gente troca ideias. Se a pessoa se mostra resistente, a gente respeita e deixa a pessoa, né, no caminho dela. Certo? Mas é interessante comentar, porque isso para alguns reikianos soa assim quase como uma heresia, né? Como uma coisa que a gente fica abismado. Mas como alguém pode não gostar de algo tão fantástico, maravilhoso e divino que nem o reiki? Como isso? Então não é uma boa pessoa. Não é uma pessoa que vale a pena. Não. Pessoas que têm pensamentos diferentes, ideias diferentes, vibrações diferentes, e que, pelas razões que eu já expus antes, não têm afinidade com o reiki. Não são pessoas ruins, de forma alguma, não são pessoas pouco merecedoras, não. São pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Né? Então, isso é muito, muito interessante a gente observar esses reikianos que ficam até um pouco escandalizados com isso. Né? Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos a respeitar essa diversidade, a respeitar o outro, a entender que existem outras técnicas, que existem outras vibrações e outras energias que servem para outros fins e que são todos válidos, né? Que todos eles contribuem para o aprimoramento do ser humano, para o aprimoramento da humanidade. É claro que alguns mais e outros menos, mas contribuem. Certo? Então era isso, pessoal. Gratidão. Até a próxima.